povo, tudo tranquilo? Eu sou a Erika Charru, da Charru Cursos, e hoje estamos iniciando mais uma aula do nosso curso de pós-produção com Photoshop. E nessa aula aqui a gente vai continuar falando sobre os modos de mesclagem. Na aula passada a gente entendeu que o modo de mesclagem na verdade é um conjunto de regras que irá definir como uma camada irá reagir a outra se sobreposta. Sabendo disso, então, a gente começou a conhecer os grupos dos modos de mesclagem. E a gente descobriu ainda que cada um deles vai ter uma função específica. O que vai mudar é que alguns deles vão ter uma base de cálculo diferente, mas no fim todo mundo ali vai ter o mesmo objetivo. E os grupos de modos de mesclagem que a gente conheceu naquela aula foi o normal, o escurecer e o clarear. Nessa aula aqui, então, a gente vai conhecer o grupo contraste, inversão, cancelamento e atributos. Nela ainda, a gente vai descobrir que no meio dos nossos grupos aí, a gente vai ter 8 modos de mesclagem especiais, ou seja, que vão funcionar de modo um pouquinho diferente comparado aos outros. E no final dessa aula ainda, a gente vai ver mais uma aplicação aí de como que a gente pode usar os modos de mesclagem para fazer ajustes nos nossos renders, ok? Então, bora lá! E o nosso primeiro grupo de hoje é justamente o grupo contraste. E como o nome já diz, o grupo contraste aumenta o contraste das imagens. E como ele vai fazer isso? Basicamente, ele vai aumentar o brilho das áreas claras e vai escurecer as áreas escuras, ok? Então, por exemplo, aqui eu preparei uma pastinha com arquivos e dentro dela eu tenho o meu render aí da capa do nosso e-book 10 dicas para deixar seus renders mais realistas. E logo em cima dela a gente tem aí essas listrinhas aí que vão do preto absoluto ao branco absoluto, ok? Vou selecionar aqui a minha camada, vou vir no meu modo de mesclagem e vou colocar sobrepor. Se você já reparou, uma diferença comparada aos grupos anteriores é que, nos primeiros 3 grupos, o primeiro modo dele recebia o mesmo nome do grupo. Aqui, no entanto, no nosso modo contraste, o nosso primeiro modo aqui é o sobrepor. E o que é que ele fez? Ele sobrepôs a minha imagem, como o nome já disse, leu os pixels e decidiu que tudo que é área clara ia ficar mais claro e tudo que é área escura ia ficar mais escura. Uma coisa que aconteceu aqui, entretanto, é que o nosso cinza 50% foi simplesmente ignorado, como se ele não existisse. Por quê? Porque aqui nesse modo, tudo que foi em tom de cinza 50% simplesmente é ignorado mesmo, não irá mudar. Belezinha? Um outro modo super interessante aqui do grupo contraste é o modo luz do pino. Contudo, eu não vou mostrar para vocês nesse arquivo aqui. Eu abri um arquivo diferente só para mostrar para vocês esse modo. Por quê? O modo luz do pino é justamente uma interseção entre o modo clarear e o modo escurecer. Quer ver? Aqui eu tenho a mesma imagem, na verdade o mesmo conjunto de imagem, 3 vezes. E o que aconteceu aqui? Nesse primeiro aqui, eu tenho o modo escurecer. Nesse daqui, eu tenho o meu modo clarear. Nesse último aqui, eu tenho o modo luz do pino. E se você reparou, a luz do pino é justamente a interseção entre os dois. Ou seja, tudo que aparece unicamente em um dos dois modos é o que vai aparecer aqui. Qualquer coisa que se sobrepor aqui entre os dois será ignorado e não será mostrado aqui. Belezinha? Então, por exemplo, aqui eu tenho essa terceira faixa e ela é mostrada um pouco aqui e um pouco aqui. Ou seja, ela aparece nas duas. Aqui, no entanto, ela simplesmente não aparece, justamente porque ela aparece nos outros dois modos, no clarear e no escurecer. Então aqui ela foi praticamente apagada ou ignorada, beleza? Um outro modo interessante também do grupo contraste é a mistura sólida. E para ela eu preparei esse arquivo aqui. O que a gente tem nele? O nosso fundo 65% preto, as nossas listrinhas aí do branco por preto e também esse disco de cores aí. E o porquê você já vai entender. Vou selecionar aqui a minha camada, vou vir aqui no modo de mesclagem e vou trocar para mistura sólida. E o que aconteceu com a minha roda de cores e também com todo o restante? Mistura sólida é o diferentão da história aí. Ele vai sempre tentar resumir as nossas imagens a 8 cores. O preto, o branco, magenta, vermelho e amarelo, azul, ciano e verde, ok? Ah, mas o grupo contraste deveria ajudar no contraste, isso daí tá mexendo nas cores. Então, acontece que o mistura sólida é um daqueles modos especiais que eu citei lá no início da nossa aula. Então, dá para aumentar o contraste utilizando mistura sólida sim. A questão é que o funcionamento dele é um pouquinho diferente e a gente vai entender daqui a pouco quando a gente estiver falando dos modos especiais, ok? Mas por enquanto, lembre-se, mistura sólida vai fazer o quê?
vai tentar simplificar a nossa imagem em 8 cores. Belezinha? Então vamos ao nosso próximo grupo. O grupo inversão vai ser um povo meio diferente. Eles vão alterar as cores dos nossos pixels. Como é que ele vai fazer isso? Por exemplo, na diferença, como o nome já diz, ele vai pegar o valor do RGB da camada de cima, vai subtrair o valor da camada de baixo e o valor que der aí vai ser a nova cor que a gente vai enxergar. Então, por exemplo, aqui eu tenho um ciano cuja cor, vamos lá ver, é 0, 253 e 255, ok? Vou colocar ele aqui no modo diferença. E abaixo dele, ó, eu tinha essa roda de cores aqui. E nesse quadradinho aqui, vamos lá, eu tinha justamente o mesmo tom. 0, 253, 255. Tranquilinho? Que ele fica mais ou menos por aqui. Ó. Vou habilitar de novo. E olha só o que aconteceu com as minhas amostras de cores e também com o meu disco de cores aí. O ciano, ou seja, o parceiro ali que tinha a mesma cor que ele, ficou preto. Porque, se você se lembra bem, o RGB do preto é justamente 0, 0 e 0. E 253 menos 253 é 0, 255 menos 255 é 0. O restante das cores foi feito também com base nesse mesmo cálculo. E foi por isso que elas mudaram, ok? Foi fazendo a diferença e ele viu que na diferença dessa cor aqui do canto, deixa eu lembrar qual é, que era o verde, ou seja, o ciano menos o verde aqui, deu os valores do nosso azul. Já o vermelho aqui menos o nosso ciano, deu justamente a cor aí do branco e por aí vai, ok? Então a diferença vai fazer basicamente isso. Pega o RGB de um pixel, pega o RGB do pixel que está abaixo, faz a diferença ali entre os dois e o valor que dá no RGB vai ser a nova cor que vai preencher aquela área, ok? Vamos para o próximo aqui, que também vai ser do nosso modo inversão aí. E agora vai ser o exclusão, ok? No nosso grupo inversão, a gente vai ter a diferença e a gente vai ter a exclusão. Vamos ver o que a exclusão vai fazer? Vamos trocar aqui o nosso modo de mesclagem para exclusão, então. E o que ele fez? Lembrando aqui que na minha imagem, eu tinha nosso cinza aqui, 65% preto, e as nossas listrinhas que vão do preto absoluto ao branco absoluto. Depois disso, a gente tinha aqui o nosso sólido em cor ciano. E o que ele fez? Minha cor era ciano, ele manteve o ciano, mas foi para o vermelho. Que diacho ele fez aqui? Basicamente, ele fez o seguinte. Como a minha cor aqui era ciano, ele aplicou essa cor às áreas escuras. Ele não vai alterar os meios tons, mas vai tingir as áreas escuras da cor escolhida, ok? E vai colocar a cor inversa a ele nas áreas claras. O branco, então, ficou vermelho. E o que seria as nossas sombras aqui, as nossas áreas escuras, ficaram azul, da mesma cor do sólido aqui. Nosso 50% cinza aqui, todavia, não foi atingido. Continuou ali bonitinho, cinza do jeito que ele era. Belezinha? Então esse foi o nosso grupo inversão. Logo depois a gente vai ter o grupo cancelamento. O que ele vai ter? Aqui na nossa pasta, novamente eu tenho um sólido ciano aí. E logo abaixo dele a gente tem a roda de cores e também as nossas amostras, ok? Colocando aqui no subtrair, que faz parte do cancelamento, o que ele vai fazer? Ele vai fazer a mesma coisa que a diferença, ou seja, ele vai pegar o valor de um pixel, vai subtrair pelo valor de outro. A diferença aqui entre os dois modos é que no modo diferença, se você tinha um valor de 20, que era subtraído de 50, o valor ia dar menos 30. Menos 30 aqui não existe porque o valor mais baixo que a gente tem aqui é 0. Mas ele entendia como positivo. Ele não pegava o sinal, o importante para ele era só o número, então a nossa cor seria uma cor de número 30. No subtrair, todavia, vai ser justamente assim. Se eu tenho 20 e eu subtraio 50, vai dar menos 30, logo ele vai para o valor mais baixo, que é 0. Então, todo valor que der negativo se torna preto, ok? O restante vai ser aquela história. A gente fez subtração, deu um valor aqui, se não for negativo, vai ser essa cor aí, belezinha? O outro aqui ainda vai ser o dividir, que vai utilizar também a divisão, como o nome bem diz. E o que vai acontecer? Basicamente, tudo que for branco continua branco, tudo que for preto vai se tornar branco. Por quê? Porque aqui ele considera o preto como 0 e o branco como 1. Então, tudo que é dividido por 1 dá ele mesmo. Então, tudo que for dividido por branco vai dar ele mesmo, a cor não irá mudar. E tudo que for dividido por preto vai dar branco, ok? Porque vai estar dividindo por 0. O restante é o valor que dá nas divisões, que ele vai colocar aí
bonitinho pra gente, belezinha? Então vamos para o nosso próximo grupo, o grupo atributo ou composição. Por que ele tem esse nome? Porque basicamente ele vai trabalhar com os atributos das cores, ok? Se você lembra bem, os atributos das cores são matiz, saturação e luminosidade. E dentro desse grupo, a gente vai ter justamente um modo chamado matiz, outro saturação, outro luminosidade e um último ainda chamado de cor. Vamos ver o primeiro então, que vai ser a matiz, ok? Para ele aqui, eu tenho 3 arquivos. O primeiro é justamente nossa imagem aí do e-book. O segundo é um sólido azul. E o terceiro são as nossas listrinhas básicas, ok? Vou clicar aqui na minha camada. Vou trocar aqui para matiz. E o que aconteceu? Nas áreas onde eu tinha as faixinhas, ficou simplesmente sem cor. Isso por quê? Porque a imagem que eu tinha aqui era preto e branco. Logo, ela não tinha matiz. Então, se eu apliquei ela na camada de baixo, que era colorida, ele tirou toda a matiz da camada de baixo. Tranquilinho? Um outro exemplo aqui, ó. Deixa eu ocultar esse aqui. Vamos ver essa daqui, ó. É uma camada totalmente pintada de azul, ok? Novamente, vou vir aqui no modo de mesclagem e vou trocar para matiz. Ele trocou toda a minha imagem para a cor azul, justamente a mesma cor que eu tinha aqui no meu sólido, ok? E se você já pensou aí, caro companheiro, você entendeu que isso nos ajuda na hora que a gente quiser trocar a cor, em especial a matiz, de algum elemento da nossa cena, ok? Porque no lugar de eu pegar algum controle e ficar tentando acertar a cor, eu posso justamente pegar uma amostra da cor, colocar num sólido aí e jogar por cima do objeto na função matiz, ok? Lembrando que, desta vez, ele pegará apenas o matiz. Então, se você tem um azul mais escuro, um azul mais claro, para ele não vai fazer diferença, ele simplesmente vai jogar azul, tranquilinho? Então, esse foi o nosso matiz. Logo depois, havia a saturação. E aqui, para ele, eu coloquei 2 exemplos também. Novamente, a gente tem a mesma imagem. E aqui a gente tem uma camada de matiz e saturação mesmo. E um sólido, novamente, pintado de uma única cor, que é essa cor magenta aí, ok? Então, eu vou ligar ela aqui e ela já está aqui com o modo saturação. E o que aconteceu com a minha imagem? As cores da minha imagem não trocaram. O que aconteceu foi que ele leu o nível de saturação que eu tinha nessa imagem. Vou até colocar aqui normal para vocês verem. Que eu tinha nesse magenta aqui, ok? Ele pegou o nível de saturação que eu tinha aí e colocou para a minha imagem. Quer ver? Vou pegar aqui e vou conferir a cor dessa imagem. Vou colocar aqui, já está como camada atual. E bora lá. Ele está pegando só a cor dessa camada aqui, onde está escrito saturação, ok? E eu disse que a saturação era 80%, ok? Então, olha aí, tá bem saturado, né? Ok. Agora eu vou pegar aqui a minha matiz saturação, vou ligar ela, eu já deixei ela no 80%. E você viu que não ficou diferente. O que aconteceu é que essa imagem aqui, desta camada aqui, o conteúdo tinha 80% de saturação. E o que ele fez? Aplicou na minha imagem 80% de saturação também. Então, basicamente é isso, ele vai uniformizar a saturação, pegando como referência justamente a imagem que você colocou no modo de mesclagem. Depois, a gente vai ter aqui a cor, ok? Para ela aqui, eu coloquei 2 arquivos. O primeiro é um degradê de cor, que vai aí de um vermelho, passando para o magenta, chegando no azul. Só isso. Na de baixo, no entanto, eu tenho aquela imagem que a gente usou na nossa aula de matiz e saturação, que é essas luminárias aí estão em preto e branco. Agora, eu vou adicionar para ela um modo de mesclagem em cor. E o que ela fez? Ela adicionou cor para a minha imagem. Contudo, preste atenção, o nome do modo de mesclagem é cor. Ou seja, ele está considerando aqui todos os atributos desse degradê que eu coloquei. Então, ele está considerando a matiz, ele está considerando a saturação e ele está considerando a luminosidade. Tranquilinho? Então, se a minha cor é mais escura, se é mais clara, se tem mais luminosidade, se tem menos luminosidade, para ele faz diferença sim. Então, camada cor vai adicionar cor, considerando os 3 atributos dela. Por último aqui, então, a gente vai ter a luminosidade. Deixa eu voltar ela aqui para o normal. Essa daqui tá certinho. Então, vamos lá. O que eu tenho aqui na luminosidade? Novamente, eu tenho a imagem que a gente usou aí na nossa outra aula, dessa vez colorida. Aqui eu tenho 3 pontos, um totalmente preto, um totalmente branco e um cinza 50%, ok? E logo acima eu tenho aqui a logo da Charhu em tons de cinza. Então eu vou pegar aqui e vou lá para o luminosidade. O que ele está fazendo? Basicamente, todos os pixels que estão abaixo aí da minha logo
ficaram com a mesma luminosidade que a minha logo tinha. Quer ver um exemplo? Vou pegar aqui, ó, nosso seletor de cores, vou colocar aqui todas as camadas. Você vai ver que essa bolinha aqui tem de luminosidade 14%, essa daqui também tem 14% e essa daqui também tem 14%. Contudo, deixa eu fechar aqui. Contudo, se eu selecionar aqui os meus pontos, fizer a mesma coisa trocando aqui a minha amostra apenas para a camada atual, que é a camada dos pontos, você vai ver que esse número aqui vai mudar. Esse daqui era o branco, então a luminosidade dele era 100%, esse daqui era o preto, luminosidade 0%, esse daqui era 50%, luminosidade 50%. Tranquilinho? Então o que ele vai fazer? Ele novamente vai uniformizar a luminosidade de todo mundo. Então vamos pensar que tipo de uso que a gente poderia ter usando o grupo atributo, por exemplo. E para mostrar esse exemplo de uso aí, eu separei 2 arquivos aqui no Photoshop. E o primeiro já é esse que vocês estão vendo, que é o que? Uma textura de tijolinho pintado. Tranquilinho? Logo acima aí, a gente tem a camada com a referência de cores. Por quê? Caso eu tenha a referência de cor e eu não queira colocar ela diretamente no render, já queira deixar a minha textura pronta, o que eu posso fazer? Eu posso justamente utilizar os modos de mesclagem do grupo, o atributo, para me ajudar aí a conseguir aplicar essa referência de cor direto na minha textura sem perder detalhes. E como é que eu poderia fazer isso? O primeiro passo seria selecionar aqui a minha camada parede, depois vou lá no rodapé do gerenciador de camada, nessa bolinha meio a meio aqui, clicar e lá no topo dela escolher cor sólida. Depois disso vai abrir um seletor de cores aqui para mim. Eu posso escolher a cor aqui ou direto aqui da minha referência. Para isso, basta eu clicar em cima da cor que eu quero. E se por acaso você clicar e ele não pegar a cor, verifique aqui se em amostra está selecionado todas as camadas, ok? Porque se tiver como camada atual, quem vai estar selecionado é justamente esse sólido que a gente criou. Então você não vai conseguir pegar a cor. Basta selecionar todas as camadas e depois é só clicar em cima da cor aí, ó, que ele vai pegar certinho. Vou pegar esse amarelo aqui, por exemplo. Depois disso, é só dar um OK. Agora, tudo que eu preciso fazer é vir aqui no meu modo de mesclagem, com a minha camada do sólido aqui selecionada, clicar e trocar aqui para cor, por exemplo. Pronto! A minha camada já recebeu a cor que eu queria, justamente a cor da referência, e não perdeu os detalhes aí da própria textura. Já nesse segundo arquivo aqui, a gente vai ver um outro uso. Nesse caso, seria o uso que eu citei lá no meio da aula, quando eu estava falando que a gente poderia utilizar o matiz, por exemplo, para trocar a cor de um objeto específico na minha cena. E o que eu fiz aqui? Aqui, novamente, eu tenho um sólido de uma cor, ok? E abaixo eu tenho um render basiquinho aí que a gente fez só para fazer o teste aqui. Vou reativar ele aqui. E se você reparou, apesar dele ser um sólido, ele não está pegando a imagem toda. Por quê? Porque nesse caso, a gente está utilizando uma máscara. A gente vai ter uma aula específica aqui sobre máscaras, mas para já adiantar para você, o que é uma máscara? A máscara seria a mesma coisa que o nosso mapa de opacidade, lá para quem utiliza o V-Ray. Ou seja, eu tenho uma imagem aqui, ok? Composta em tons de preto e branco, e tudo que ficar branco receberá o efeito, tudo que ficar preto não será visto, ok? Não recebe o efeito. Aqui no Photoshop vai ser basicamente assim. Tudo que ficar branco vai ser visto, tudo que ficar preto vai ser ocultado. E como eu queria trocar a cor apenas do carro, eu fiz uma máscara, ou seja, eu pintei apenas a área que eu queria que a cor do carro mudasse, ok? Clicar aqui no nosso sólido de novo para ele aparecer e é só isso que a gente tem. Um render embaixo e logo em cima a gente tem um sólido com uma máscara. Vamos dizer que eu queria trocar esse carro. Se você reparou bem, o nosso carro aí é vermelho. Vou habilitar a visualização dele de novo e dessa vez eu vou trocar para o matiz. Então, com a nossa camada selecionada aqui, a camada do sólido, eu vou clicar aqui no nosso modo de mesclagem e vou trocar para matiz. Pronto! Novamente, o meu objeto trocou a cor, agora ele está no azulado aí e você pode ver que a gente ainda tem aqueles pontinhos de luz do esmalte da lataria do carro. Se eu quisesse ainda, eu poderia ir trocando essa cor. Como? A gente ainda vai ter uma aula específica aqui sobre camadas de preenchimento, mas a camada de cor sólida, basicamente, é uma camada de cor que você cria e que você pode trocar essa cor quantas vezes você quiser. Para isso, é só você clicar aqui, ó, no quadradinho da camada, onde está a cor dela. Na hora que eu clicar, ele abre meu seletor de cores de novo
e eu posso simplesmente ir arrastando para trocar essa cor aí, ok? Então, por exemplo, eu poderia deixar esse carro com qualquer matiz aí que eu quisesse, lembrando que aqui eu estou usando matiz, e logo depois é só dar um ok. Então, esses foram os nossos 2 exemplos, ok? Nas próximas aulas, a gente vai falar sobre os 8 modos de mesclagem especiais aqui do Photoshop. Também vamos falar sobre a diferença entre a opacidade e o preenchimento e sobre organização de camada utilizando o gerenciador de camadas, ok? Então, até lá! E aí, gostou da aula? Se sim e ainda estiver assistindo pelo YouTube, deixe seu like aí no vídeo, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para você ficar por dentro sempre que um novo vídeo aparecer por aqui. Além disso, segue a gente lá no Insta, curte a nossa página no Facebook para ficar sabendo sempre que a gente soltar um spoilerzinho sobre os nossos novos conteúdos que estão vindo por aí, ok? Então, até a próxima aula, bye bye!